Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Café com Lojista, o seu podcast dedicado ao mundo do varejo e também da gestão de lojas. Este é o nosso segundo episódio. Eu sou a Lene e ao meu lado está, na data de hoje, também como apresentador do nosso podcast, o seu Milton. Seja bem-vindo a mais um episódio. Obrigado, Lene. Mais uma oportunidade. Esperamos que hoje mais descontraído. Marcos, hoje a gente tem uma pessoa muito especial aqui. No outro episódio, a gente falou um pouquinho da empresa. E hoje nós vamos ouvir aqui uma história linda que a gente conhece, assim como de muitos lojistas que são parceiros nossos, mas a maioria, grande parte, talvez começando como um Marcos. O Marcos, a gente tem, assim, uma admiração especial também, um dos primeiros que começaram a trabalhar conosco, mas eu acho que a maior riqueza é ouvir o Marcos. Ele conversar do coração, de uma forma tranquila, Marcos, com a gente tem uma amizade também muito forte, e conversar sobre a história dele, conversar sobre o relacionamento, talvez, que a gente tem, mas ouvir e aprender com você, Marcos. Milton, vamos apresentar então o nosso convidado do nosso segundo episódio. Ele é Marcos Antônio Senen, empresário e proprietário das lojas Marjane e Shopping MASP. Ele vai compartilhar suas experiências e dicas valiosas sobre a sua trajetória. Marcos tem uma trajetória inspiradora e sabe como ninguém a importância do varejo, que é um dos focos do nosso podcast. Então, prepare-se para mais um episódio recheado de insights práticos e também uma história bem inspiradora. Vamos ouvir então, Marcos. Seja muito bem-vindo. Marcos, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu quero aproveitar também e começar dando boas-vindas para o nosso convidado. Marcos, seja bem-vindo. Queremos ouvir você. Queremos ouvir você. A gente tem um carinho especial por vocês, nossos lojistas, por vocês que estão conosco, Mas você tem uma história longa com a Tidas e também de atividade, esperamos que você inspire e contribua também com outros empreendedores igual a você. É um prazer estar aqui, especialmente com você, que já estamos uma parceria já de bastante tempo, com você, com seu filho Rodrigo, que iniciou com a gente lá atrás, que foi para outro lugar, trabalhar em outro lugar, foi chamado, Está cuidando de nós. Eu acredito que sim, está olhando sempre pela nossa parceria e pela empresa, por tudo, acredito nisso. Então a gente fica feliz em ter vindo aqui e poder contribuir com alguma coisa aí que for útil para todo mundo aí. Antes da gente começar o nosso podcast, o Marcos já contava um pouquinho como que ele decidiu ser empreendedor, iniciar suas lojas. Parece que foi uma condição, assim, que ele impôs. Conta um pouquinho pra gente sobre essa trajetória. Como é que começasse, então, no mundo do varejo? Eu, na verdade, tinha um sonho sempre. Eu era agricultor junto com minha família, com meus pais, meus irmãos, E, às vezes, quando a gente parava um pouco no meio do trabalho, eu dizia pro pai sempre assim, pai, temos que botar um dia um comércio na cidade, que eu acho que a gente vai se dar bem, E aquilo foi passando, a gente foi conversando. É difícil, a gente era pobre, tinha poucos recursos. E quando me formei no segundo grau, um tio meu, que já tinha 2 lojas pequenas na época, Mirim Doce e Taió, ele me chamou, ele disse, vem trabalhar comigo, que eu estou precisando de gente, de confiança lá na minha loja de Taió. Aí eu impus para ele, disse, tio, trabalhar assim por trabalhar não tem interesse, mas se o tio quiser me vender uma parte, me interessa. E a gente foi conversando, foi ajustando e acabei começando lá em 89. Eu trabalhei 1 ano e pouco com ele, família, e acabei comprando o restante e seguindo a trajetória. Ô Marcos, eu conversava aqui com você, e eu lembro até hoje, na minha memória, o seu Alfredo José Paisan, porque eu também sou do Mirim Doce, eu acho que era ali na cabeceira da ponte, onde ia para o colégio, a lojinha do teu tio. Lojinha do teu tio. E uma curiosidade que eu acho que os meus pais compraram o primeiro sapatinho, o primeiro sapato de primeira comunhão, aliás, o primeiro sapato que eu tive, naquela época, o sapato de borracha do teu tio. E eu nem lembrava, não sabia que ele já tinha uma loja em Taió.
E você deve ter desembolsado bastante dinheiro para comprar a loja do tio, né? Porque, né? Como é que foi, Marcos? Foi bem sofrido, assim, para pagar e tal. E acabei tendo até uns probleminhas no começo, financeiro, mas coisa que a gente, com boa vontade e garra, consegue superar, né? Mas foi uma entrada, uns parcelamentos e aquela dificuldade toda, né? Comecei a viajar para São Paulo, buscar uma mercadoria, outra. E daí acabei pegando dinheiro de banco, que como você trabalhou, sabe como é que funciona também em banco, né? É complicado e a gente... Mas como não tem recurso, tem que correr atrás, né? Mas foi primeiros 5 anos muito sofrido, né? Muita dificuldade. Mas a partir daí começou assim, o pessoal acreditar no trabalho da gente e fomos seguindo. O Lênin, o Marcos, falou numa coisa muito importante, né? Os primeiros 5 anos. Você tinha se formado ali no Colégio Luiz Bertoli? Sim. Na época era segundo grau, era contador, né? Era o contador, né? Eu também me tinha formei magistério em contador. E contador, né? Isso. Duas opções que tinha na época. E você já tinha ido a São Paulo antes Não. Nunca tinha ido a São Paulo. Isso encorajou, já pensou? Saiu do Santo Antônio para ir para São Paulo, né? Imagina o desafio que era. Mas é importante que isso, né? É uma história que se repete. Eu comento sempre, eu digo, para a gente saber se tem alguma atividade, assim, uma atividade já um pouquinho mais consolidada, tem que passar os primeiros 5 anos, que é desafiador, né? E ainda mais, imagina, no teu caso, né? E no caso de muitos de nós, de muitos dos nossos parceiros, sem recursos, com a coragem, né? Mas você tinha trazido uma coisa muito importante de casa, né? Que era o trabalho e a honestidade, né? Então, fazia de tudo por maior dificuldade que tivesse, mas para honrar os compromissos, né? E aí, como é que foi a continuidade, Marcos? Foi assim, eu sempre falo para as pessoas no geral, né, que comentam com a gente e tal, sem muito trabalho, sem muita vontade, não tem horário para começar, para terminar, não tem mistério, não tem mágica para faturar, para melhorar de vida sem muito trabalho, né? E daí foi bem sofrido, a questão de crediário também, que mais para frente, eu sempre tinha aquele sonho também de ter um crediário diferente, uma coisa, né, que buscava sempre isso, e futuramente daí surgiu a oportunidade com o Rodrigo, e uma coisa que eu acreditei desde o início muito, isso me ajudou bastante também a modificar o meu, né, ali para frente comecei a crescer mais, comecei a poder planejar melhor, né, com a garantia do recebimento, dessas coisas todas assim, me ajudou muito. Marco, para a gente entender, se a gente fala, não vou ofender ninguém com idade aqui não, tá bom, seu Milton? Se a gente fala um pouquinho, era o primeiro sapato de comunhão, era alguma coisa que aconteceu há muito tempo atrás, ou seja, era uma época em que o comércio era um pouco diferente do que é hoje, desse atendimento, Sim. Da forma até mesmo porque, assim, acredito que no momento em que houve essa parceria com o teu tio, também já vieram alguns clientes que eram fiéis, mas que existia, de repente, o desafio de atendê-los tão bem quanto alguém já atendia. Dá para traçar, de repente, uma linha do tempo de como isso foi evoluindo nas tuas lojas, no teu comércio? Quando, eu assumi a loja, eu peguei uma loja, assim, totalmente bagunçada. Não havia controle de nada. Simplesmente vendia, se recebia ou não recebia, aquela era uma coisa bem complicada. E eu comecei a normalizar aquilo, moralizar aquilo, né? Comecei a vender e querer receber, né? Então, a minha primeira dificuldade que eu enfrentei foi muitos clientes se queimaram com isso, né? Porque eles eram acostumados, vinha ali, pagava, vamos supor, hoje R$100, comprava para 1.000 e a coisa ia acumulando e eu comecei, não. Compra tanto, é tanto por mês, em tantas vezes. Comecei a botar no papel, né? Então, foi uma grande dificuldade. Aí o pessoal que era bom, continuou comigo, acreditou e foi. Aquele pessoal já que era duvidoso, né, acabou saindo e muitos depois voltaram. E na época o atendimento era eu e mais uma pessoa, trabalhava comigo, depois futuramente eu e minha esposa, e depois a gente foi contratando mais, foi ampliando a loja. Minha primeira loja nem vitrine não tinha, daí a gente foi investindo em vitrine, o proprietário era bem, né, tinha que fazer por conta, aquela coisa toda. E a questão na época ali uma grande dificuldade, que a inflação era altíssima. Então eu passava um mês sem ir para São Paulo, quando eu voltava lá comprar, tu ia comprar
pagando quase o valor que estava vendendo na tua loja. Então era muito complicado. Chegava em São Paulo, muitas vezes atrás da mercadoria tinha em dólar, não em real, né? Tudo uma coisa assim bem difícil. E com o tempo, depois do plano real, que realmente começou a ficar mais fácil de controlar, melhor de a gente administrar. Ô Marcos, uma curiosidade, era na fichinha que você anotava? Possivelmente, quando você pegou do teu tio, era no caderno ainda? Era no caderno, né? Ainda. E depois na fichinha. Daí eu comecei a fazer um fichário e colocar, como eu te falei, né? Parcelamento e tal. Isso, você sabe que eu comprei, na época eu comprei assim também, iniciando, e eu estava no banco lá em Taió, né? E comprei uma oficina mecânica e o proprietário vendeu ela por conta do fiado. Por conta do fiado, né? Que eu digo o seguinte, naquele tempo, né, Marcos, existia muito fiado e não a venda a prazo. Né? Exatamente. E eu até falo que, vamos dizer, existe uma diferença muito grande entre fiado e venda a prazo. Porque, né, o fiado a pessoa paga quando quer. E era o que ocorria possivelmente na tua loja, exato, né? E o crediário, uma venda a prazo, não. Ela tem dia certo para pagar. E você fez muito correto. Né? Teve essa dificuldade inicial, mas talvez é isso que te mantém forte no comércio até hoje, porque você vende no crediário, né? Mas com um prazo certo para pagamento. Eu entendo que quem compra tem que saber que tem uma data certa para pagar. Você é um compromisso, né? Isso, você ia para São Paulo, talvez comprava no cheque pré-datado, não sei se comprava, né? Mas você comprava, ou vamos dizer, uma duplicata que você tinha para pagar, e isso o empresário precisa entender que ele tem uma data certa para pagar. Então, o cliente também precisa ter esse compromisso com vocês, né? De ter uma data para pagar. Mas eu queria, Lênin, eu não sei se de repente é a tua pergunta ou não, se é nessa linha, eu tenho uma curiosidade grande do Marcos contar a história, como é que ele começou a parceria com a Tidas. 15 anos aí de história, né? A gente foi ver hoje, eu sabia que era em torno de 15, 16 anos, né? Um dos primeiros lojistas que começou conosco, né? E eu tenho uma curiosidade porque o Rodrigo praticamente era um menino, né? E aí o Marcos já tinha a atividade mais consolidada, mais forte, né? Então, como é que foi, Marcos? Assim, aí eu já vinha há tempo procurando um produto nesse molde, mais ou menos, vamos dizer assim, né? Que me facilitasse, que me ajudasse a eu controlar melhor minhas vendas, por exemplo, né? Ter essa garantia de recebimento, projetar os meus pagamentos melhor, né? Poder comprar com mais segurança. E daí um dia surgiu, quem trouxe o Rodrigo na minha loja foi o Sandro Muratelli, que você conhece, era meu colega de aula na época, né? Ele morava em Taió, veio para o Rio do Sul e ele estava, acho que trabalhando, tinha uma parceria com o Rodrigo, alguma coisa nesse sentido. Não lembro bem ao certo. E o Sandro me apresentou o Rodrigo. E daí nós sentamos, conversamos uma vez, conversamos 2 vezes. Minha família, a princípio, foi contra, porque aquela coisa toda, né? Uma insegurança, o nosso capital é o nosso crediário. Mas eu disse, não, eu vou fazer a parceria com o Rodrigo. Me deu confiança. Ele era um cara, assim, já me deu confiança, correto, com mais o Sandro, que eu já conhecia há bastante tempo, que era filho de um comerciante antigo de Taió também, né? O seu Hermínio Moratelli, e o pai dele eram sócios, coisa ali e tal. Aí a gente foi acertando e chegamos a um acordo e começamos a tocar. E isso me ajudou muito, já ter uma segurança grande na minha programação, minhas compras. Eu já comecei a poder programar já, né? A gente combinou os dias de recebimento. Naquele dia, eu podia contar com aquele dinheiro. Né? Nunca, nesses anos todos, teve um dia que foi depois. Às vezes acontece antes, mas não depois, nunca, né? Isso eu passei para muitas pessoas também que me procuraram, que é uma coisa muito importante, né? Tu tem uma segurança, né? Se o cliente te pagou ou não te pagou, mas a Tidas te pagou, né? Aí a cobrança... Outra coisa que é muito importante, que passou a ser muito importante para mim, eu tive mais qualidade de vida. Porque até então, aquela cobrança me massacrava. É uma coisa que particularmente, não gosto de cobrança. Detesto cobrança. Tinha pessoas que faziam, mas eu tinha que estar ali, presente, tinha que passar por mim. E, cara, assim, até eu te falar, tu ia numa missa, tu ia numa festa, tu olhava aquela pessoa com, né, até com raiva às vezes, porque...
Pô, o cara tá ali festejando, tá me devendo e tal, né? E a partir de então, hoje, de lá para cá, praticamente eu não sei quem me deve, quem não me deve, né? Não sou eu mais que cuido disso, né? Eu tenho quem faça isso e faz muito bem. Então, para mim, melhorou muito, né? Essa parte. Ou seja, aquela mudança de paradigma lá no começo, de colocar no caderno, de cobrar, de saber, a partir do momento em que a Tidas entrou, na verdade, ela ajudou a alavancar o negócio, ela contribuiu, inclusive, com o negócio, né? Muito mesmo. O Lene, o Marcos está falando e eu estou lembrando assim, o Marcos foi corajoso, na verdade, porque ele depositou confiança da atividade dele, do negócio dele, da base de clientes dele, que ele vinha construindo já, se consolidando, né, em alguém, que no caso o Rodrigo, né, um jovem novo, um empreendedor, né, mas a relação de confiança, eu acho que existe entre os lojistas, nossos parceiros e nós, eu falo para a nossa equipe, inclusive, que é algo determinante. Eu digo, o dia que a gente perder a confiança dos nossos parceiros, nós perdemos tudo. Né? E me deixa, assim, orgulhoso de saber que nesses 15 anos, e eu sei disso, né, porque é algo que a gente preza muito, não houve um dia de atraso. Não, isso é. Né? Então, realmente é muito importante, muito interessante isso aí, né? E como é que você se sente assim, Marcos, com os teus clientes, né? Porque, na verdade, é o seguinte, nós passamos também a gerenciar as tuas vendas. Nós passamos a gerenciar as tuas vendas, né? Sim. A ter contato com os teus clientes. Como é que você se sente nisso? E veja, essa história que você me contou, de repente ir numa festa e não se divertir. Tem um lojista aqui de Laurentino que contou a mesma coisa. Diz, olha, vocês tiraram, vocês estão... eu estou economizando com remédio, porque eu ia numa festa e, de repente, tinha gente fazendo festa ali, me devendo, vencido, e com a roupa que comprou na minha loja. A roupa que comprou na minha loja. Então, existe isso aí, né? Porque é sempre isso, né? A venda, a equipe quer vender, mas cobrar já é mais difícil, né? Então, é isso que ocorre, né? A partir do momento que a Tidas entrou, tudo foi terceirizado e aí, então, houve esses momentos de mais tranquilidade. O Rodrigo, ele chegou a voltar, essa relação sempre foi sendo construída com o passar do tempo, Marcos? Sempre. Ele era bem presente, ele vinha bastante na minha loja até. E uma que a gente, né, eu passei a indicar bastante clientes a ele também. E até voltando um pouquinho ali, que nem quando eu me reuni com ele, daí quando ele se apresentou também, ele falou do pai, quem que era, eu já tinha um conhecimento, até o meu pai era jogador de bocha, acho que você também jogava, tinha uma história ali que o pessoal já, né, ia nos interior também, como trabalhava no banco, né, daí era sócio da Contraco também ali uma época, né, então isso tudo me deu segurança para encarar isso dali, né? Não só pelo Rodrigo, não desmerecendo, né? Mas a tua história no Taió também e Mirinha também é uma história que todo mundo que tem credibilidade, né? Perante o banco, trabalhou muitos anos também, né? E a partir dali, a gente, tudo melhorou pra gente na empresa, em tudo. Até relacionamento em casa, tudo, porque é uma coisa que pesa muito, né? Essa questão de cobrança, de saber que tu tem para receber, tu corre atrás, tem os teus compromissos, que nem eu, a Tidas é muito correta, eu também, nos meus boletos, vamos dizer assim, né? Nunca teve cartório, não teve atraso. Eu, nesses anos todos, é uma coisa que se eu não tiver as minhas contas programadas, mínimo uma semana antes, eu não durmo direito, né? Porque é uma preocupação que a gente tem. Então, isso ali para mim foi uma jogada, assim, excelente, né? Porque daí me deu segurança para continuar sempre fazendo a mesma coisa corretamente, né? Eu vou pedir licença antes da próxima pergunta, até convidar para quem está conosco no nosso podcast, que de repente está ouvindo muito o nome do Rodrigo, a história da Tidas. No nosso primeiro episódio, que está também disponível no canal aqui, ele conta um pouco mais da importância do Rodrigo para o sucesso da Tidas. O seu Milton, inclusive, foi um dos nossos entrevistados. Então, se você está assistindo a gente pela primeira vez nesse nosso segundo episódio, volta um pouquinho que você vai entender muito mais a importância do Rodrigo, que está citado como referência pelo Marco e também pelo seu Milton, para entender e se inspirar um pouco também com a história do Rodrigo, que sem dúvida foi um grande empreendedor. E aí, seu Milton, eu já vou aproveitar para a próxima pergunta, porque o varejo,
ele se modificou muito com o passar do tempo, né? E eu acredito que um dos grandes saltos para essa mudança, porque se lá atrás, na época do teu tio, alguém chegava, comprava, ele escrevia, depois vinha e pagava. Depois isso melhorou e muito, porque as pessoas passaram a ter os seus compromissos, mas ao mesmo tempo as pessoas sempre tiveram essa preocupação em manter o seu nome limpo, em manter os seus boletos pagos, que eu já falava no outro episódio, inclusive, para mim o crediário é muito isso, é nome, e todo mundo quer preservar pelo seu nome. Nós passamos por um momento muito complicado, que foi a pandemia, em que as pessoas não podiam mais sair de casa para ir na loja provar uma roupa, em que elas não podiam mais sair de casa para pagar o seu boleto lá no caixa. Como é que foi isso no teu negócio, no teu comércio, e principalmente essa mudança que o varejo passou a partir da pandemia no ano de 2020, e como que a gente foi se adaptando a isso? Assim, as mudanças ocorreram até já antes, né? Porque até certos anos ali, o teu concorrente era teu vizinho ou da tua cidade. A partir do momento ali, o teu concorrente passou a ser no mundo. Tu quer comprar da China, tu compra. Tu quer comprar dos Estados Unidos, onde tu quiser comprar, tu compra. As próprias empresas, tu vende tipo um Ferracini, tu quer comprar da loja deles online, tu compra. Então, pra gente ficou bem mais difícil, né? O cliente muitas vezes chega na tua loja, ele vai, prova um Nike, prova um Adidas, ele olha na internet, está muito diferente, não está. A gente teve que se adequar a muita coisa, né? E ali começou, daí depois veio a pandemia, né? Que daí foi outra mudança também, que a gente teve que se adequar, fazer entrega. A Adidas teve que bolar às pressas ali como é que é o modelo de recebimento novo, através de aplicativo. E esse aplicativo está até hoje rodando muito bem aceito. A gente que vende para cidades não só locais, mas vende cidades ao redor. Tem pessoas que já vêm comprar porque não pode vir na loja pagar, porque mora mais longe. Então, teve um monte de mudança nesse sentido. A gente passou a entregar bem mais nas casas, teve que se adequar. Contratei um menino, 2, para entregar ou de bicicleta, ou quando é mais longe de carro, para levar na casa do cliente, né? Porque o cliente não podia vir, e, apesar de ter ficado dias fechado, que ele não pôde nem atender, nem entregar, né? Mas assim que deu, a gente começou a entregar, e estamos até hoje, que muitas pessoas se acostumaram e não querem mais vir, tem que ir no cliente, não esperar o cliente vir na loja, né? É interessante, né, Marcos? É interessante. Lene, eu vou complementar com alguma coisa, porque... E aí, sendo entrevistada teu também da Covid, né? Porque a gente viveu, né, um momento muito especial, até de angústia na Covid, que vocês viveram sob o aspecto de parar as vendas. Né? Mas nós, da nossa parte, né, Marcos, o seguinte, qual foi a nossa preocupação? Por exemplo, nós vivemos um equilíbrio entre venda e recebimento. Nós temos os compromissos para pagar com vocês, né? Mas, ao mesmo tempo, temos uma carteira para receber dos clientes. E qual foi a nossa preocupação? Primeiro, os recebimentos pararam. O cliente não tinha nem como vir pagar o que ele devia. Né? E nós não tínhamos nem canal para receber também o que ele devia, né? Mas nós tínhamos e sabíamos que tínhamos que honrar os compromissos, né? E depois você pode até falar se nós honramos ou não, né? Mas a gente sabia que eu não tinha, porque do outro lado também estava o lojista com a preocupação e com a dificuldade. Poxa, eu agora parou minhas vendas, como é que eu vou pagar minhas contas? Né? Então, era um desafio, né? E a gente sabia que tinha, vamos dizer, e na nossa história, né? A gente tinha que honrar isso, a despeito de estar recebendo ou não. Então, foi um momento, assim, muito, muito crítico. E existe, né, um ditado que diz que, vamos dizer, a adversidade nos torna mais fortes quando a gente consegue superar a dificuldade, né? E o crediário digital foi implantado basicamente em 10 dias, né? Nós conseguimos implantar o crediário digital, que ele envolvia uma nova forma de pagamento para as pessoas também poderem pagar sem sair de casa, né? Quem quisesse pagar. Suspendemos, inclusive, a cobrança de juro, de mora, demos carência, né? Na época. Mas nós criamos aí uma semente nova e nos atropelou para a gente dar um grande passo no sentido da modernização do que já vinha ocorrendo,
que eram as vendas, né, online, novas formas de pagamento. Então, a gente conseguiu colocar os lojistas num outro patamar já, que na verdade, vamos dizer, quem é que tinha isso na época? Quem é que começou a ter? Por necessidade dos grandes lojistas. Sim. E nós conseguimos oferecer para os nossos parceiros, independente do porte deles, uma ferramenta moderna e num curtíssimo espaço de tempo, né, Marcos? Exatamente. E como é que foi a tua preocupação de recebimento na época? Você teve preocupação? Não, pelo nosso histórico já não, essa parte não me preocupou, porque sempre a gente nunca foi deixado na mão de forma nenhuma, né? Na pandemia também, nas últimas enchentes também, o que precisou, a gente pode contar com o parceiro sempre. Normalmente, né, essa questão de tirar os juros, né, tanto na pandemia que nem na enchente, o cliente, né, a gente conseguiu manter mais o cliente ainda, porque, não foi todo mundo que fez isso, né? Vocês tiraram o juro, vocês isso, aquilo, tem a forma de pagamento assim, outro não tem, então essa questão ajudou muito, né, a gente. E a segurança de continuar o recebimento, né? Porque teve fornecedores que deram um prazo extra, mas teve muitos que não tem conversa, né? Grandes empresas, Nike, Adidas, outras empresas assim mais fortes, para eles não tem negociação de prazo ou não, né? Aquilo e tá ali, tem que cumprir, né? Senão tu tá fora E com essa garantia do recebimento a gente fica bem mais tranquilo, né? Essa parte não me preocupou mesmo. É interessante, né? Porque o Marco fala muito disso, dessa relação com o cliente, dessa preocupação com o cliente. Porque quando pensa no benefício, o benefício sempre é para o cliente. Uhum. E aí, quando a gente fala da pandemia e dessa linha que se criou de abrir outros canais de venda, porque precisou começar a atender por rede social, por outros canais, mas, ao mesmo tempo, no varejo, cada vez mais a gente ouve falar a palavra humanização, que são pessoas atendendo pessoas. Tu sentiu isso também no passar do tempo nas tuas lojas, no teu comércio, de que as pessoas querem ser bem atendidas e esse é um diferencial no momento em que tu ofereces uma opção de pagamento, uma opção de crediário, mas que são pessoas pensando em pessoas? Eu percebo muito isso, tanto que, assim, eu não tenho site de venda online nas minhas lojas. Tem uma até que a gente tem, que vende uns produtos diferenciados, assim, que a gente tem. Mas eu sempre preferi investir na loja física. Porque, de princípio, eu fiquei realmente preocupado, assim, que, né, ia ser bem difícil. Foi até um período um pouco mais, né? Mas a gente vê hoje que o que você falou ali, essa experiência de compra, essa coisa de vir na loja, essa coisa de ser atendido por uma pessoa, de pegar o produto, isso aí é uma coisa que não vai se acabar. Eu acho que até vai se fortalecer mais, né? Porque todo mundo gosta, principalmente de mulheres, né? A gente percebe muito que vem ali bater aquele papinho com a vendedora, vem na loja dar aquela, né? Conhecer, ver o produto, pegar, levar para casa ou provar na loja. Isso acho que não vai se acabar. Eu acho que as duas coisas vão caminhar, né? Vão ter que caminhar junto. Então a gente investe muito, né? No WhatsApp, em Facebook, Instagram, para ter esse lado também, né? Mas a outra parte ainda, por enquanto, a gente está investindo mais em loja física mesmo, nesse segmento. Ô Marcos, eu vou voltar um pouquinho no tempo, Lene, e uma curiosidade, né? Porque você está com quantos anos de loja, Marcos? 34. 34. Então, os filhos nasceram dentro da loja. Sim. Né? A família... O mais velho mesmo foi criado no carinho dentro da loja mesmo. Foi constituída dentro da loja, né? Então, e a gente passou por um processo de transformação grande, né? E como você começou a trabalhar conosco em 2008, né? E eu era gerente do Banco do Brasil, 2008, não. 2009. 2009, né? Desculpa, mas vamos dizer, lá atrás eu passei uma fase muito interessante dentro, assim, do nosso negócio. Nós iniciamos, na verdade, em 2005, né? Mas antes, no banco, se falava que o cartão iria substituir o crediário, a venda a prazo, né? Isso. E isso não ocorreu. Não ocorreu, né? Então, eu queria que você falasse alguma coisa, de repente, para nós, né, dessa experiência, o porquê que você manteve o crediário, quando, de repente, tinha outros canais que se falava, né? Que era mais fácil. Alguma coisa você até já falou, que é o carinho, o atendimento, a personalização, esse tipo de coisa. Mas, né... Como é que, vamos dizer, qual o motivo que você manteve o crediário como um canal de vendas tão importante para a tua loja? E o que ele representa nas suas vendas?
Eu acreditei sempre que não ia ser tão forte a questão de cartão e coisa. Por sermos cidades menores, o pessoal já tem outra cultura também. Eu acredito que em cidades maiores até seja bem mais forte a questão de cartão e tal. Mas pra gente, assim, até hoje, até aqui em Rio do Sul também, que a gente abriu, a gente tá caminhando, o crediário também tá indo, o pessoal aceita bem, porque nem todos têm um cartão, né, com limite maior, quando precisa... pessoas às vezes preferem deixar o cartão para um mercado, para um combustível, farmácia, e na loja ele prefere às vezes ter um crediário, né? É um tipo, vamos dizer assim, um limite extra que ele tem, né? E eu sempre investi nesse lado e acredito muito, e nas minhas lojas, principalmente, né, Taió, Pouso Redondo, a região lá, é muito forte. É muito menos cartão e muito mais o crediário. Assim, é uma coisa que mantém o cliente. O cliente vem procurando mesmo esse crediário. Lene, eu para mim, né, o grande fator, né, ele alia alguma coisa assim do cliente se sentir como um produto dele. Como um produto um produto dele, porque esse crédito aqui a Marjane está concedendo para mim. Eu tenho uma relação de confiança com a Marjane. Você deve ter vivenciado muito isso aí, que de repente um avô, um pai e tal, tem o aniversário do netinho, tem o aniversário do filho, não tem o dinheiro, mas vai lá na Marjane que ele sabe que ele resolve, que ele é atendido e que a Marjane vai conseguir realizar esse sonho, né, dele de dar um presente, seja para o neto, seja um presente para o filho, seja para ir participar de uma festa, num casamento, né? Existe muito isso, né, Marcos? Muito. Inclusive, esse final de semana tinha festa na tua terra lá, né? É verdade. Os clientes vêm comprar a roupa, ou vem comprar, e no crediário, usa o crediário. E a gente comenta muitas vezes até lá, quem que é o proprietário da Tidas, que pergunta e tal, a gente conta de quem que é, muitas vezes, não, meu amigo lá, não conheço, o cara era da minha terra, aquela coisa toda. Isso é muito interessante, né? No meu caso, né? Que é da região lá. E a gente percebe, Milton, até minha próxima pergunta ia ser bem nisso que tu falou, o quanto acaba existindo essa relação com a família, né? Porque a loja acaba sendo o lugar onde vai se comprar uma roupa nova para ir num casamento, para ir numa ocasião especial, para ir num batizado. E essa possibilidade de que chegas ali e que tu podes parcelar, de repente, como fica bom para dentro do teu orçamento, que tu pode, de repente, presentear alguém que é especial, ela acaba sendo até uma relação, acaba criando uma amizade um pouco maior por ter essa facilidade, por ter essa percepção que a loja também está ali para te atender, né? Exato. E o Milton falou muito da família, dessa recorrência, de volta de compra. Isso existe também nas tuas lojas? Quando a gente fala assim, foi o Rodrigo que te apresentou, mas já conhecias o Milton. Está existindo também essa sucessão que a gente fala de clientes, de repente, a partir das facilidades que são oferecidas? Bastante. Já tem, né, o avô compra, o pai compra, o neto já vem abrir a conta. Isso tem muito mesmo. Os pais trazem o filho, agora você abre um crediário, fez 18 anos. Isso acontece muito, muito mesmo. É uma coisa que até orgulha a gente. Eu sempre peço para as meninas que trabalham mais na frente de caixa, né? Ofereçam sempre, e a juventude aceita muito bem, ainda mais a questão do aplicativo, né? Isso ajuda muito, porque ali é uma junção, vamos dizer assim, né? Do mais antigo com o mais moderno, né? Perfeito. Tu compra no crediário e paga no aplicativo, né? Uma coisa, né, bem interessante. É muito bem aceito isso. Eu tenho que dar os parabéns para o Marcos, né? Quando ele fala que ele incentiva a abrir o crediário para o filho também. Porque o que ocorre, né? Realmente é isso. O filho é mais novo, ele tem outra visão já de canais, seja de canais de compra, tal, né? Ele não tem, talvez, a mesma dificuldade que os pais no aspecto dos novos aplicativos, mas a hora que você fideliza ele no crediário, ele se torna um cliente fiel e cativo teu. Então, eu acho que ele é muito importante nesse aspecto aí, porque, de repente, o próprio banco não deu crédito para ele, mas você deu. Você Exatamente. deu a oportunidade dele começar a fazer a história dele, né? Então, como é importante realmente essa relação, porque eu digo, o crediário é muito uma relação de confiança, né? Exato. E o Marcos sabe que na forma que a gente trabalha também, né, com os nossos parceiros, com as lojas, nós entendemos também o cliente consumidor final, o comprador. A gente sempre diz o seguinte, que não adianta
Se a loja não ir bem, nós também não vamos. Nós também não vamos. Então, a gente tem que olhar o cliente da loja. Então, a gente foi se preparando, né, mesmo na cobrança. O cliente não pode, de repente, por uma dificuldade, não pode acertar hoje, né? Você sabe disso? Sim. Vocês têm a liberdade, né? Disso aí, ele ajusta para quando ele pode pagar, a gente aguarda, né? Então, nós fomos nos ajustando muito a isso. E não tiramos a liberdade da loja, né, Marcos? Exatamente. Porque, frisando, né, o nosso maior capital é o cliente, né? Nem a Tidas, nem a Marjane, nem ninguém vai existir sem o cliente, né? Então a gente tem que cativar ele e atender o melhor possível, né? Friso muito, né? Pode ser a pessoa que for, tem que ser bem atendida, né? Tem que manter ela. E o jovem tem essa questão, né? De tu cativar ele, trazer ele para a loja, porque ele tem mais facilidade para a internet, para isso, para aquilo. Mas se ele for bem atendido, ele vai voltar. E volta mesmo, né? A gente tem bastante, assim, abre bastante crediário para a juventude, assim. E a gente explica a questão do score, que é bom futuramente, vai fazer um financiamento maior, vai financiar um carro, uma moto. Eu sempre peço para as meninas explicar, para passar isso para eles, né? Que é importante. Porque se não tiver um histórico, você sabe, trabalhou em banco, tu não tiver um histórico bom num banco, numa coisa, tu não chega a financiar nada, né? Vão te negar sempre, né? Então, se tu é uma pessoa correta, paga as tuas contas em dia, a hora que tu precisar. Eu tive até um exemplo agora, tem uma menina que trabalha comigo há 20 e poucos anos. Ela tinha um sonho de comprar uma caminhoneta. E, claro, arrumei a caminhoneta para ela e tal. Ela, tem que financiar 90 mil. Isso nunca vai passar para mim. Eu disse, eu acho que passa, porque tem uma pessoa que a vida toda foi correta. Ela foi no banco, encaminhamos 10 da manhã a documentação, quando foi 5 e pouco da tarde, estava dinheiro na conta. É uma pessoa que trabalha comigo há 20 e poucos anos, ganha lá os seus 4 mil e pouquinhos reais ali. Então ela ficou assim, mas isso é mérito teu, você teve um histórico bonito, né? E o banco, ele puxou, ele viu isso, né? Então o crediário é isso aí. Se a pessoa, né, ela mantém um nome limpo, como diz, né? Ela tem benefícios, né? E as taxas são melhores e tudo, né? Então o banco, o crediário é uma coisa importante a pessoa manter. A gente falava muito disso, de pensar nessa mudança do varejo, né? E eu ia te perguntar sobre o futuro, mas, na verdade, eu entendi que vocês já estão vivendo o futuro, né? Porque vocês já estão pensando nas próximas gerações, em como o cliente continuar na loja. O varejo tem se modificado, mas, pelo que eu percebo, o teu empreendimento, as tuas lojas, elas já estão com o pé bem à frente no futuro. A gente caminha nessa direção, né? Hoje eu tenho 2 filhos que trabalham comigo, né? Também tem a mesma visão, então pega firme junto e acreditam nesse lado também. Eles também, a gente investe também na tecnologia, né? E até que eu falei, né? Tem uma loja que tem os produtos diferentes aqui no Rio do Sul, que é a Samba, no caso. Essa tem o site, né? Que é um produto diferenciado, que abrange um mercado maior, então a gente abriu esse site para fazer vendas mais fora também. Mas as outras a gente caminha nesse segmento, nessa direção. E o crediário, tá junto nesse futuro? Tá. Eu não vejo, eu acredito que até possa crescer mais, eu acredito. Eu acho que, né, eu tenho assim a convicção, né, que o crediário, ele tem um conjunto de coisas disso que a gente falou, mas o Marcos até contando essa história aí do crédito da funcionária dele, ele por trás, ele tem uma coisa que é o quê? Confiança e crédito. Como canal de crédito, né, ele vai se modificando, né, e você falou do score também, né, que quando você começou conosco, a forma de aprovação, de repente, demorava mais. Aliás, eu acho que você começou trabalhando que você ligava para a CDL local para consultar como é que era o cliente e como é que não era, né? Então, começou dessa forma. Depois, quando começou conosco, nós assumimos esse papel. Nós assumimos esse papel, aí já de uma forma um pouco mais automatizada para isso, né? Mas aí, em 2016, 2015, né, nós desenvolvemos o Score. Que no fundo, né, aí automatizou muito mais o processo, agilizou, né? Eu falava até no outro episódio que nós fomos pioneiros por conta de uma iniciativa de jovens, né, que no caso é o Rodrigo, de dispensar comprovante de renda, porque você possivelmente pedia comprovante de renda. Sim, né? Pedia todos os documentos, comprovante de renda, endereço, tal, tudo, né?
E a gente conseguiu nesse processo de agilizar, né? Então, a partir do Scora, nós automatizamos todo o processo de crédito. Ele não acerta em tudo, né? Mas o Marcos, inclusive, eu quero fazer um registro aqui, que a Marjane talvez ela tenha o melhor modelo de parceria, assim como tem outros também, mas que a Marjane tem as vendas garantidas, as vendas que ele toma a decisão, nós pagamos, mas de repente ele assume a responsabilidade, o risco disso aí, porque né, ele conhece o cliente, ele tem informações que nós não temos, e tem as vendas administradas, que são aquelas vendas que nós fizemos todo o trabalho, né, todo o serviço, e que você recebe o crédito direto quando o cliente paga, então vai direto para você, né? Então, esse é o modelo que eu entendo ideal, e o lojista, vamos dizer, e aqui, Marcos, eu quero registrar, você é um lojista que entendeu muito bem o processo, que o cliente é teu, nós fizemos a gestão, mas a administração, vamos dizer, a decisão final é tua. Eu gosto de usar muito o modelo, Lene, do trânsito, né? Eu digo, olha, né, nós temos que entender, e o lojista tem que entender, vamos dizer que nós temos no trânsito, em princípio, no sinal verde a gente pode passar, não precisa pedir autorização para ninguém. No amarelo, em princípio não deve passar, mas eventualmente você está vendo alguma coisa e você passa, né, por conta de diversas situações, e no preto você, vamos dizer, no sinal fechado você não pode, mas você sabe de repente, o horário tal, alguma coisa que você está vendo, até por segurança, algumas coisas, você toma a decisão de passar, mas essa é uma decisão tua. Né? Então, e esse é o modelo que a gente conseguiu adotar, entregando para o lojista ferramentas, mas não tirando do lojista o poder de decisão, né, Marcos? Exato. Então, basicamente, você tem autonomia para vender para 100% dos clientes. Como é que funciona, Marcos? A gente tem, tem pessoas que tu já conhece há muito tempo, pessoas que tu conhece há muito tempo, que às vezes tem um probleminha com um banco, não conseguiu honrar todo o compromisso com o banco, ou telefonia, que é muito comum. Então, tu acaba passando essa venda, né? Como tu dizia, acaba avançando o sinal vermelho, né? Porque tu acredita naquela pessoa e tem dado certo, né? Tem pessoas que honram e que estão com problema de registro com o banco, com telefonia, e hoje a venda passa em verde, porque ela tem um histórico bom comigo, com a Tidas, por exemplo, né? Ela tem aquele probleminha que ela não conseguiu resolver, ou que vai resolver, mas ali com a gente ela está e eu sei que você bem. Realmente tem uma gestão muito boa, né? E o que eu digo aqui, Lene, a gente trocando ideia aqui, porque o lojista, vamos dizer, ele conhece, de repente, ele tem informações que nós não temos. Exato. A gestão do estoque dele, que de repente ele corre até um risco um pouco maior, mas que é menor do que ele ficar com o produto estocado. Exatamente. Do que, né, Marcos? Né? Você não precisa dar o desconto, porque é um outro detalhe, é o seguinte, né? O Hermelino, inclusive, fala disso, né? Que você, no crediário, a diferença entre crediário e venda à vista. Na venda à vista, você vende pelo menor preço, o cliente briga por desconto, né? E você se submete ao preço, muito pelo preço. Sim. No crediário, né? Você consegue vender um ticket maior e, de repente, você não se submete ao preço, mas sim ao valor, que aí envolve atendimento, envolve, né, a qualidade do teu produto, envolve a satisfação do cliente e atender o desejo dele, né? Então, é interessante isso, né, Marcos? É muito interessante. Muitas vezes está com o produto ali meio parado, tu abre vamos supor, 8, 10 pagamentos ali, o cliente acaba levando, tu não precisa dar aquele desconto, né, e tudo, e tu corre um risco um pouco maior pelo prazo, mais alongado, ou aquele cliente um pouco duvidoso, a gente acaba fazendo, né? Que é interessante. A questão também, que nós já estávamos falando antes, a questão climática, por exemplo, né? As estações desreguladas, vamos dizer, que nem esse ano, por exemplo, o ano passado, foram 2 anos estão sendo bem difíceis, a parte do inverno, né? Nós estamos hoje, final de junho, e não aconteceu o inverno. Essa mercadoria eu já comprei lá no ano passado. A maior parte abre a coleção para mim comprar de inverno em outubro, novembro, e até janeiro por ali está tudo comprado. Agora já estou comprando todo o verão e eu não tenho uma certeza, eu não posso ficar esperando, vai dar inverno aqui ou não vai dar aqui ou vai dar o verão. Então uma insegurança grande ali nessa questão.
E muitas vezes a gente acaba abrindo uma promoção, um prazo extra, para tentar desovar esse estoque, né? Não esperar até se esgotar o prazo para tu torrar ele pela metade do preço ou coisa assim, né? Nesse caso, o crediário, a gente arrisca um pouco mais e utiliza essa ferramenta que está ali, né? Para não esperar. Certo, e o que tu falou, né? Não briga com o preço depois, né? Daí vai estar todo mundo vendendo abaixo do preço para poder fazer um caixa para a próxima estação, né? E a gente tem essa ferramenta, que é o crediário, que é muito importante. Marco, vamos falar um pouquinho dessa troca de experiência que a gente apresentou nesse nosso segundo episódio. E eu queria que tu conversasse diretamente com quem está nesse momento nos ouvindo, nos assistindo, para deixar, quem sabe, uma dica, um conselho, ou até mesmo uma indicação com esse tempo que tu tens de experiência, com essa tua trajetória, que a gente pode dizer sim, né, Milton, que é de sucesso, porque foram sempre decisões que levaram em consideração o cliente, que fez o sucesso do teu negócio. Queria que tu deixasse um insight, uma dica, ou até mesmo falasse para alguém, eu fiz assim e não deu certo, não façam assim. Tens alguma coisa que possas compartilhar conosco, por favor? A questão de erros e acertos tem sempre durante a caminhada, nada é perfeito, né? Tu acaba errando e daí tu vê, muitas vezes pode voltar. Mas o que eu sempre friso muito, comento muito com o pessoal, e não pense em colocar um comércio, uma indústria ou qualquer coisa, qualquer negócio, pensando no lucro imediato. Tem que plantar, que nem uma plantinha, você planta uma sementinha, você vai, tem um período, né? Então, um comércio, uma indústria, o Milton sabe também, não é de um dia para o outro. Muitas pessoas vão com aquela ilusão, eu tinha um dinheirinho lá, vou investir, porque o primeiro dinheirinho que entra, já vão lá, compram um carro novo, uma caminhoneta, investe, e a empresa sofre, né? Eu sempre pensei, tanto que eu paguei aluguel da minha casa 8 anos, paguei do meu comércio 11 anos. O último lugar que eu investi era em casa, em automóvel, eu investia no meu negócio, sempre. Porque o meu negócio, ele tem a condição de dar o que eu quero futuramente, né? Mas nada é imediato. E tem que ter muito trabalho, né? Não tem mistério, não tem segredo, é trabalhar. Uma lição, né, Milton? Lene, eu quero realmente, em poucas palavras, né, assim, o Marcos deu uma lição, né? Eu gosto de administração, gosto de gestão, né? Mas aos lojistas que estão nos ouvindo, né? Aos empreendedores que querem começar, né, uma atividade, eu acho que o Marcos conseguiu dizer tudo. A gente que acompanha, vamos dizer, ele chegou aqui não é por acaso, né? O empreendedor, né, chegou aqui, que eu digo, vamos dizer, o Marcos construiu junto com a família, primeiro, né, teve a família sempre junto, mais um detalhe, ele conseguiu transferir esses valores para a família também, né, então os filhos participando, ele falando, né, os filhos participando junto, né, também da atividade, né, então eles construíram passo a passo com todos os desafios, né, e eu digo que com certeza, né, Marcos, o lazer de repente, ele é mais, vamos dizer, ele é mais gostoso do que até o trabalho em si, não é? O trabalho é muito gostoso, né? E muito importante quando a gente se realiza, né? Mas quem pensar primeiro no lazer, com certeza desaparece do mercado, né? Exato. Com certeza desaparece do mercado, né? E o que o Marcos dando uma lição de vida para nós, assim, no aspecto seguinte: cuide do teu negócio e acredite no teu negócio. Acredita no teu negócio. Ele é desafiador, mas se você acreditar no teu negócio, se você não investir primeiro, vamos dizer, cuidar para não investir primeiro no lazer, né? O sonho de um carro todo mundo tem, até porque você é alguém que gosta de automóvel bastante. Então, vamos dizer, esse é ótimo. Mas chega o momento de você fazer isso, né? Então, a hora que você fortalece a tua atividade, a hora que você está bem. E o Marcos disse uma coisa muito importante, lembrar que tudo, vamos dizer, o que você tem, o que você construiu, saiu do trabalho e da luta de vocês e ali do CNPJ, né? Isso aí. Marcos, queria muito te agradecer por compartilhar conosco a tua experiência, por trazer
tanta inspiração por estar conosco nesse projeto novo da Tidas também. Agora eu entendo muito mais esse roteiro que a gente recebeu, porque é alguém que acreditou de fato na Tidas desde o começo e merece estar conosco já também nos primeiros episódios do nosso Café com Lojista. Obrigada por compartilhar a tua experiência conosco. Agradecer muito por estar conosco nesse momento, seu Milton. Acho que a gente não tem nem muito mais o que falar, porque realmente agradecer, de fato, por tanta confiança e por estar conosco nesse momento, já nos nossos primeiros episódios, né? Eu queria também, encerrando, né, lendo da minha parte, dizer que o Marcos aqui está representando todos vocês, quase 2.000 lojistas aí que trabalham com as nossas empresas, na nossa atividade e que confiaram em nós. Eu já externei publicamente isso aí, o agradecimento, vamos dizer, por vocês, né, Marcos, por lá atrás, há 15 anos, você ter confiado em nós. Que hoje é fácil. Hoje é fácil, mais fácil assim, né? De dizer, olha, né, pô, tia Tidas, então... Mas quando você iniciou, envolveu muito mais confiança e acreditar do que qualquer coisa. E essa é a história de muitos lojistas, que, vamos dizer, aliás, da maioria dos lojistas que estão conosco, né? Sim. O aspecto da confiança, e nós esperamos, né, nunca decepcionar vocês, né? Então, a todos vocês, lojistas, que têm uma história parecida com a do Marcos, resta o nosso agradecimento especial. Eu que agradeço também aqui a oportunidade de vir aqui conversar com vocês, foi bem interessante. E se puder ajudar alguém que tenha o que eu falei, que possa ajudar alguém, fico muito feliz também. Obrigado a todos. Muito obrigada. A gente termina então agradecendo especialmente aos ouvintes que estão conosco em mais esse episódio do nosso podcast. Se você gostou desse episódio, segue a Tidas nas redes sociais, inscreva-se também no nosso canal para não perder os próximos episódios que com certeza vêm com muitas outras histórias inspiradoras. Obrigado por nos acompanhar até aqui. A gente se vê com certeza, né, seu Milton, em outros episódios. Até mais!